Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje é quinta-feira, você já sabe, é dia de estarmos aqui com o nosso querido amigo Dr. Egnaldo Pinheiro, nosso psicólogo, nas horas vagas também é pastor. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Nas horas vagas, pastor, hein? E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Como é que vai aí a nossa querida Samambaia City? Samambaia City tá muito bom. Um solzinho maravilhoso quando eu vim pra cá, mas assim, o tempo tá frio, né? O tempo deu uma mudada. Rapaz, olha, nesse momento aqui, pelo menos onde eu estou, nesse momento tá 18 graus aqui, ó. A temperatura, o solzão maravilhoso, estou vendo aqui brilhando lá fora, céu top, né? Mais 18 graus na capital, quer dizer, pelo menos aqui no meu setor, né? A mínima hoje foi 12, a máxima pode chegar a 24. Mas aqui onde eu estou nesse momento é 18 graus. Mas muito bem. Hoje, então, doutor Egnaldo, hoje já até me enviaram aqui o assunto de hoje, né? O tema de hoje, a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas pela solidão. Meu Deus. Isso aí, né? A solidão, além de ser muito ruim, dá causa feridas ainda, né, doutor? Sim, sim. Lembrando só, pastor Elber, que esses assuntos a gente está revisando, que foi passado superficialmente, né? Ou nós já falamos sobre eles em alguns podcasts, vocês vão encontrar lá do 35 em diante, né? Vai encontrar que nós falamos naquela época pandêmica, né? Mas é um assunto que ele, vez por outra, a gente vai se deparando, e a realidade é como lidar com essas circunstâncias. Como o pastor mesmo falou, a solidão, quando eu me dou conta que eu estou vivenciando ela, eu posso também dar conta que há algumas enfermidades, algumas feridas emocionais que vão causando ali, e é necessário a gente reconhecer, lidar com isso e poder mudar essa história também. Quais são os momentos que podem acontecer a solidão, né? E aí, quando eu tenho esse foco, quando eu consigo olhar, eu também posso ter uma forma de trabalhar, de mudar essa história e viver um pouco mais alegre, né? Poder tirar essa dor da solidão que muitas vezes nos assola. É verdade, muito bom. Mas é isso. Então, para você que está aí ligado com a gente, olha, o lance é o seguinte, o Dr. Egnaldo, então, ele vai estar aí de novo, né, reprisando esse bate-papo que a gente já teve lá atrás, e com certeza mais atualizado, com algumas perguntas, né, que podem chegar para nós. Então, se você quer enviar a tua pergunta, 11 9 3003 0316, fica tranquilo, normalmente as perguntas são de fórum íntimo, né, de cunho pessoal e tal, e aí a pessoa fica meio resistente, né, e tal, mas assim, fique tranquilo, tá? Porque aqui a gente não vai estar de jeito nenhum mandando, divulgando, né, o nome das pessoas que vão estar participando aqui do programa, tá bom? Então, você pode mandar a tua pergunta, o doutor Egnaldo vai apenas responder a pergunta, a gente não vai estar identificando nenhum dos nossos ouvintes, ok? Então já estamos aguardando você aqui na nossa programação para você mandar também tirar também as tuas dúvidas, se quiser fazer algum comentário, né, quiser contribuir de alguma forma aí para esse bate-papo. Então hoje o assunto, a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas pela solidão. Doutor Egnaldo, a primeira pergunta é uma pergunta que normalmente a gente às vezes faço para o senhor nos programas e tal, mas agora bateu também uma curiosidade. A solidão, ela é causada, ela pode ser, né? Ela pode ser causada por diversas situações e em várias faixas etárias, não é verdade? Então, ou seja, a criança ela pode ser abandonada, né? O cônjuge pode ser abandonado, né? E também não é só na questão do abandono, tem também a questão de morte, né? Quantas crianças, né? A gente vê aí que os pais às vezes morrem, acontece um acidente, enfim, né? E ela já é uma criança que já está ali entendendo e tal.
E na vida adulta também, né, às vezes pode acontecer isso, né, às vezes o cônjuge que morre, às vezes os pais, o adolescente está ali, mora com os pais, aconteceu uma tragédia e aquele adolescente também ficou só, né, pessoas que viajam, né, para outros países, né, por exemplo, hoje mesmo, coincidentemente, nós temos um amigo que a gente conversa aí já há mais de 27 anos, é um casal de amigos, e hoje a filha dele está indo para a Austrália, né? Primeira vez que a menina sai de casa assim, a menina tem, eu acho que ela é a idade da minha filha mais ou menos 23 aninhos, ela vai fazer um curso de TI na Austrália. A mãe está assim, né, feliz porque a menina está realizando o sonho, nananã, mas ao mesmo tempo com o coração, né, apertadíssimo, né? E a menina também está indo de alguma forma feliz e tal, nanã, empolgada, motivada e tal, mas ao mesmo tempo preocupada, né? Porque ela está indo para um lugar e a Austrália, eu acho que é da mesma distância para o Japão, né? Mesma é longe para dedéu. E chegando lá, vai estar num lugar onde ela vai estar sozinha, né? Porque ela está indo para um intercâmbio. E então ela vai estar sozinha. Então, assim, se não tiver de alguma forma acompanhando, isso também pode gerar, né? Pode vir gerar aí um problema no tocante, no quesito ao assunto de hoje, que é a solidão, né? Então, assim, são várias as formas das pessoas entrarem no estado de solidão. Mas a pergunta que eu quero te fazer, doutor Ignaldo, assim, o que esse quadro de solidão pode trazer, primeira coisa, de grave sobre a vida de uma pessoa? Respondendo à sua pergunta, pastor Elber, a solidão pode trazer de grave uma depressão. Olha que dificuldade, né? E aí é interessante quando o pastor falou, antes de dando continuidade, né? Só lembrando aos nossos colaboradores, você que está participando, você que está ouvindo aí, a gente recebe pelo WhatsApp a sua pergunta, a sua colaboração. Se mandar áudio, o áudio precisa ser visto primeiro, ouvido primeiro, para depois ser passado para a gente, né? E de preferência não se identifique, porque no áudio não dá para a gente cortar se a pessoa se identificar da onde está, né? Uma vez que o seu sigilo é guardado ali, e a sua colaboração vai ser muito importante para a gente, como o pastor Elber já trouxe. Pastor Elber, quando nós trouxemos essa temática da solidão, foi um momento em que estávamos e temos vivido, né, algumas questões, e foi o auge da pandemia. E aí nós trabalhamos falamos algumas circunstâncias que estávamos sendo levados a estar sozinhos. E é muito interessante quando o pastor traz essa experiência, essa família que a filha está indo para a Austrália. É claro que fica aquela emoção, aquele momento, o distanciamento, mas repare bem, são decisões que estão sendo tomadas, é um momento de grandes expectativas, é um intercâmbio. Ela estará sozinha quando a gente fala em relação no tocante aos seus familiares, mas pessoalmente estará junto com outras pessoas vivendo aquele momento de intercâmbio. O problema é, o estar sozinho nem sempre nos coloca numa situação de solidão. E aí eu preciso identificar qual é o momento que está entrando essa questão da solidão. O pastor também foi muito assertivo quando falou sobre as circunstâncias que podem nos levar à solidão, que são as perdas, que são algumas circunstâncias que acontecem no meio familiar, ou no trabalho, ou nas perdas que vão acontecendo num casamento, né? Quando se rompe os laços. Então a gente precisa estar atento. Então, praticamente o pastor já está identificando uma linha em que pode chegar esse momento de solidão. E aí eu creio que fica dentro da resposta que o pastor perguntou, né? Principalmente que a solidão ela pode sim desencadear na pessoa justamente um abatimento emocional a ponto de levá-lo a uma depressão, e
consequentemente, muitas pessoas não conseguem e podem, né? Pode acontecer, vão tirar muitas pessoas. E pode acontecer como consequência alguém não querer mais viver aquela dor que está sentindo, porque é uma dor. E essa dor, ele vai querer tentar dar solução a ela de forma inadequada. Ao invés de procurar uma ajuda, ele às vezes pode tentar o autoextermínio, então, que é o suicídio. Então, assim, pode acontecer. Então, eu preciso identificar e eu preciso buscar ajuda enquanto eu vou percebendo que eu estou começando a sentir esta dor da solidão, pastor. A gente já viu, doutor Ignaldo, esses dias eu estava assistindo um testemunho bem impactante de uma cantora evangélica aí, a Sara Oliveira, né? Quem tiver a curiosidade, aí ela estava num podcast do pessoal do Morada e tal, e o testemunho dela é bem impactante, né? Ela teve uma vida, né, muito... e vivia com a família e tal, e só que nos momentos onde ela, quando ela saiu de casa, acho que ela saiu de casa com 14 anos de idade e tal, e se envolveu com drogas e com muitas coisas, ela contando que uma das reações a despeito da solidão dela era a revolta, né? Então, assim, como o senhor muito bem falou, às vezes as pessoas, elas pensam no autoextermínio, né? E no caso dela, ela pensava dessa forma, mas não de uma forma de ela ir resolver isso, né? Mas ela disse que ela não tinha limite para nada. Então ela falou que droga mesmo, quando ela usava mesmo para... Ela disse que teve vários princípios de overdose, né? E foi Deus mesmo que a guardou, né? Mas ela teve vários princípios de overdose. E ela falou que ela era uma pessoa muito revoltada, justamente porque ela se sentia, né, essa solidão, essa angústia da solidão e tal. Então tem isso também, né, doutor Ignaldo? Às vezes as pessoas se revoltam porque aconteceu algo na vida delas em que elas viessem se encontrar agora abandonada, né, ou pela circunstância ou pela uma própria pessoa, não é? Exato. O abandono já né, já traz essa causa, né? A pessoa que começa a se dar conta da solidão, ela vai perceber e vai dizer: o fulano me abandonou, meu cônjuge, meu filho, e a gente encontra muito isso, inclusive na faixa etária, quando o pastor citou, né? Quando você vai pensar numa criança, num adolescente que tem as suas faixas etárias e as suas fases, passam sim por essa sensação, esse sentimento de solidão, né? Mas geralmente consegue interagir mais, alguns conseguem, como fuga até mesmo, procurar ser cômico, aproveitar, estar junto com os outros, fazer piada de alguma coisa. Agora imagina quando vai chegando a idade, né, e quando ele vai se dando conta disso e vai se revoltando. E como o pastor citou aí no exemplo, né, citado, muitas vezes o uso exacerbado da droga, o contínuo, é uma forma que a gente chama de autoextermínio, e ele vai entrar em coma alcoólico, vai entrar em coma por causa da sua adicção, e aí a gente precisa estar atento e auxiliar essas pessoas. E pastor, olha só, esse assunto solidão, embora a gente tenha, quando começou há 2 anos, né, a Rede 316, e trouxemos o assunto à tona, fazendo uma pesquisa, por exemplo, aqui nas revistas de psicologia, lá em 1984, na revista de psicologia de Fortaleza, a gente vê já 2 autores, inclusive um daqui de Brasília, que lá naquela década fez uma pesquisa bibliográfica trabalhando essa questão da solidão, pegando pesquisas fora do país e no Brasil, para poder definir o que era a solidão, né? Eu vou citar o nome deles aqui porque eu estou fazendo a referência no artigo deles. É um artigo da revista de psicologia Fortaleza, publicado em 1984. O trecho nessa parte está de janeiro a junho de 84, né? Páginas 29 a 37, a referência bibliográfica. É uma pessoa Ângela de Alencar Araripe, lá da Universidade Federal do Ceará, e Álvaro Tamayo, é esse o nome que eu peguei, daqui da Universidade de Brasília, né? Eles fizeram uma conceituação e definição da solidão, o que era a solidão, trouxeram, e isso, olha, em 84.
E olha na conclusão o que eles tiveram como definição de... Eu peguei já também, depois de olhar o artigo, né? A definição de solidão. Colocou assim, olha, estou indo no que está escrito da conclusão. Assim, com base na literatura consultada sobre a solidão, propõe-se a seguinte definição para o termo: consideradas as suas dimensões, solidão é uma reação emocional de insatisfação decorrente da falta e ou deficiência de relacionamentos pessoais significativos, a qual inclui algum tipo de isolamento. Então, a pessoa, como o pastor trouxe muito bem no início aí, né, um abandono, a pessoa começa a vivenciar isso. Ele pode entrar numa solidão, se isolar, e aí ele vai só sentindo as dores disso, e ele começa a ter várias outras reações também, né? Como o pastor citou da cantora, a revolta. Outros vão se achando, a autoestima vai lá para baixo, ele se acha uma pessoa que não é aceita diante da sociedade, né? E ele começa a sentir essas angústias que decorrem do momento da solidão que ele está vivenciando. Então entra a depressão, né? Entra todo essa sensação ruim, e a pessoa não sabe como lidar com ela, porque dói. Né? A sensação, o sentimento de rejeição, como nós falamos semana passada, né? Ela se sente rejeitada e ela vai se excluindo. Então é importante a gente estar atento o que acontece. E nós vimos, por exemplo, por isso que trouxemos o assunto, vou trazer novamente a questão pandêmica, né? Porque na questão pandêmica, o que aconteceu naquele período? Tivemos que ficar dentro de casa, tivemos que entrar no isolamento, que foi obrigatório. E com esse isolamento, quantas pessoas que já tinham se isolado, né? Principalmente alguns idosos e tudo, e pararam de poder ter visitas. Imagina, né? A situação, a pessoa que perdeu, por exemplo, o seu emprego e teve que agora dar conta, dependendo. Outros tiveram que, nós tivemos na pandemia, né? Quando se relatou aquela faixa etária, a partir dos 60 anos não poderiam ir trabalhar. Aquela pessoa que estava trabalhando, e a alegria dele, o prazer dele é estar em contato com pessoas, e agora fica dentro de casa, teve que obrigatoriamente se isolar, né? Porque uma coisa é quando você acaba se isolando, se sentindo rejeitado, se sentindo preterido, né? E começa a se isolar. E aí você daqui a pouco se encontra num quadro de solidão. Ou começou a solidão e você se isola. A outra foi quando nós fomos obrigados a estar em isolamento, e esse isolamento trouxe vários prejuízos, sim. Primeiro veio a questão que foi o cuidado da saúde, mas emocionalmente aconteceram os prejuízos. Então a internet, a rede social, ela começou a trabalhar muito, e com a rede social também teve vários outros problemas que surgiram, que as pessoas não sabiam mais o que procurar, né? E aí acabavam se envolvendo com questões que prejudicaram muito mais. Mas muitos aproveitaram a rede social para ter o contato, para poder conversar com outra pessoa, para ver a outra pessoa. E isso também foi muito bom. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Qual é o momento que eu estou vivenciando? Se eu estou próximo de alguém que essa pessoa começa a se afastar, começa a se isolar, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela tem visto isso? Sou eu que estou também me isolando? Eu posso estar no meio de uma multidão e de repente me isolando dentro de mim mesmo. E eu preciso tomar cuidado. O que está acontecendo? Então não é um assunto novo, porém é um assunto que a gente precisa, vez por outra, estar trazendo para que o povo, para que nós, possamos nos dar conta como que está. Às vezes numa correria de trabalho, numa correria de tanta coisa que eu quero conquistar, eu me isolo do meu familiar, deixo de visitar o meu parente, deixo de entrar em contato com pessoas, porque eu estou envolvido na tarefa, e daqui a pouco eu estou cansado, afadigado, estressado e sem amizade, sem com quem conversar, sem com quem poder me abrir, fazer essa troca que é tão importante para todos nós. Muito bem. Começaram a chegar aqui, doutor Aguinaldo, algumas perguntas, né, e comentários e tal. E a primeira delas que eu quero aqui trazer, a pessoa está dizendo assim: bom dia, pastor Elber e doutor Aguinaldo, amo esse quadro, aprendendo muito
Conheço 2 casos de 2 adolescentes que perderam suas mães e culpam a Deus. E a pergunta dela é: o que dizer? Aí nesse caso ela botou aqui: o que dizer biblicamente para essas meninas? Pois é, a realidade é que nós queremos muitas vezes trazer a resposta para uma dor que é do outro. E a melhor forma que eu posso ter até então é viver a empatia e acolher, né? Porque temos uma tendência, a pessoa ela passa por uma dor tão grande, ela culpa a Deus, e aí temos a tendência de falar que ela está errada, que ela está pecando, ou seja o que for. Mas ela está sentindo uma dor, ela tinha uma afinidade, e ela se sente, o sentimento que tem ali é um sentimento de abandono. E aí o que eu posso, naquele momento, fazer é estar com ela e ouvi-la, acolhê-la. A minha experiência com Deus, a minha experiência relacional no meu meio cristão, ela vai ser importante para que a outra veja, a outra pessoa possa vivenciar e começar a sentir a alegria de ter uma companhia, né? Não só essas adolescentes, mas quantas pessoas e quantos, como o pastor mesmo falou de perda, imagina no período da pandemia, aqueles que passaram um susto e de repente tivemos famílias que ficaram só os filhos, foram tios, avós, foram pais, assim, numa tacada só por causa da pandemia, uma circunstância, né? E aí a gente precisa, naturalmente a gente como ser humano quer culpar alguém para aliviar a nossa dor. E a realidade é que eu preciso então aprender a lidar com, foi uma das coisas que nós trabalhamos, a questão do luto, como eu vou vivenciar. Então a melhor forma, eu agradeço, né? Muito obrigado pelo nosso ouvinte, nossa colaboradora, e esse momento, esse quadro é fantástico quando a gente tem esse feedback, quando a pessoa colabora conosco, né? Traz a sua experiência, mas abrace essas meninas, esteja com elas, e deixem elas falarem da dor delas. Se não for possível acolher mais, ajude a estar junto com um terapeuta, com um psicólogo, para poder falar e ressignificar a história delas. Porque culpar a Deus, culpar as circunstâncias, com certeza vai dar uma justificativa, mas a dor está ali, a ausência está ali, a saudade está ali. Mas elas precisam agora ressignificar a sua história e dar continuidade. E guardar justamente o que foi de alegria, os momentos bons, felizes que esteve com sua mãe, e poder passar isso aos outros, como que é bom. E isso é importante também, lidar com essa circunstância. Muito bem. Doutor Aguinaldo, o senhor acha que pode existir uma solidão de pessoas queridas presentes? O jovem, né, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto até mesmo e tal, ele pode se sentir solitário mesmo dentro de uma casa cheia de pessoas? Pode. Vamos começar, por exemplo, da pessoa da maior idade, né? Da melhor idade que se fala, né? O adulto ali, ele atingiu seu tempo de aposentadoria, ele está idoso, ele agora desenvolveu, né? O que aconteceu com a sua vida? Chegou às limitações. E muitas vezes, na correria do dia a dia, ele percebe que os familiares não conversam muito com ele. Ele começa a se isolar, porque naturalmente qual vai ser a conversa? O que ele tem é aquele momento ali, ele vai ser repetitivo, ele vai trazer as histórias lá daquela época em que ele teve o vigor da sua história. Ele não conseguiu, né, talvez chegar nesse momento de ver se, olha, tem coisas que nós podemos aproveitar. Por exemplo, nós temos vários idosos que hoje na rede social eles conseguem dar palestras, estudar, continuam ativos. E a tendência vir o sentimento de inatividade, de estar sendo preterido, de estar sendo do lado. E ele está ali, às vezes o familiar, com a correria, não deu tempo de estar naquele momento de qualidade ali, ouvindo, dando atenção devida. Essa pessoa tem a tendência de começar a se isolar. Ela começar a achar que o que ela fala não tem valor para o outro. E aí ela prefere ficar calada. E aí a gente encontra muitos idosos, inclusive, pastor Elber, em alguns casos, não se fala muito, mas temos casos que existem de idosos na solidão que tentam o autoextermínio. Ou outros até conseguem. Por quê?
Porque ele se acha agora, o meu tempo passou, e aquela pergunta mesmo, por que Deus não me leva? Eu já perdi o meu cônjuge, estou sozinho, as pessoas pouco falam comigo. Olha só, ele pode estar rodeado de pessoas e, no entanto, solitário. É um exemplo típico, é só pegarmos um dia e irmos num lar de acolhimento de idosos. Senta lá e conversa com alguns. Ele está bem acolhido, ele está bem tratado, ele está alimentado, mas às vezes ele não tem recebido uma visita sequer de um familiar, seja qual for a circunstância. E aí ele chega um momento que ele vai olhando o outro, ele vai vendo alguns ali tendo visita ou não, e eu já tive essa experiência de visitar um lar de acolhimento lá no interior do Rio, e a pessoa falar justamente, ninguém vem aqui, eu não tenho mais ninguém na vida. E aquela fala, se não uma fala de satisfação, mas uma fala pesada, né? Então isso eu estou falando do idoso. Agora, pode acontecer do jovem, o adolescente ele já tem aquela fase que ele gosta de ficar no canto dele, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com a depressão, com algumas coisas que vão acontecendo. Mas muitas vezes, se você conversar, tem alguns adolescentes que ou passaram por alguma circunstância na escola ou em casa, um bullying, seja qual for, a gente não sabe, e ele precisa então verbalizar, ele precisa falar o que ele está acontecendo, que ele pode sentir a viver esse momento de solidão. Nós incentivamos muito e vemos muito as campanhas, por exemplo, de adoção. Agora imagine aquela pessoa que foi adotada e ela nunca soube que foi adotada, e em algum momento de uma discussão familiar, um outro irmão, um outro lá solta esse assunto. Qual a sensação que ela vai ter? Rejeição. E ela pode desenvolver, então, começar a entrar num momento de isolamento e ir para uma solidão. Então a solidão ela acaba sendo destrutiva, né? Ela foi suja, ela entrou naquela situação e aí fica difícil para lidar. Então tem que se tomar muito cuidado com todas essas circunstâncias. Seria a solidão, doutor Aguinaldo, seria um estado ou seria um sentimento mesmo? Olha, ela é associada à dor e à tristeza. Então, assim, eu posso... e a solidão ela vai trazer justamente isso, porque eu não escolhi, mas em algum momento eu fui levado para aquela circunstância. Por isso que a gente lembra sempre da pandemia, por causa do isolamento social. Fomos obrigados. Mas repare bem, como a solidão ela traz como um caminho a pessoa se isolar também... Então, isso é um assunto que já vem há muito tempo. Tem pessoas que têm uma diferença. Ela se isola para ter um momento de crescimento, de produção, de investir nela. Então, ela não está abandonando a vida, ela está investindo. E muitas vezes a gente até no setting terapêutico, quando a pessoa está muito acelerada, a gente fala... Tira uma férias, vai para um local, relaxa, entre em contato consigo mesmo. E perceba quem você é. Isso é uma questão criativa. Agora, a solidão, quando começa a vir a dor e a tristeza, por exemplo, que vai sendo associada à rejeição, ao abandono, à falta de reconhecimento, que nós seres humanos queremos ser reconhecidos, né? Querendo ou não, a gente quer ter um pezinho lá de alguém que dá um elogio ou não, e aí eu vou começando a vivenciar a falta disso. E eu começo então, a baixa autoestima, né, vai surgindo ali, e a pessoa começa então a não conseguir produzir, né? Então a gente tem que tomar o cuidado em relação a isso, porque a solidão não é algo escolhido muitas vezes. Quando eu escolho estar sozinho, aí por isso que eu falei aquele momento do estar sozinho, né? Essa jovem que está indo para a Austrália, que vai ter um momento de estudo e crescimento, ela pode ter um momento que ela se encontre sozinha. O que é encontrar sozinha? Ela vai olhar, vai sentir falta dos pais, vai sentir falta daquela rede social que ela estava, mas o que ela pode fazer naquele momento? Entrar em contato pelo WhatsApp, entrar em contato com a família e tirar aquele momento ali. Agora imagine a pessoa que ela se isola, ela se encontra sozinha na multidão, ela se isola e não consegue falar sobre isso, vivenciar isso e nem pede ajuda. Ela entra numa dor, numa tristeza profunda que pode levá-la para uma depressão, a uma angústia, e ela não saber como lidar com isso. Então, se você que está próximo de alguém começou a perceber essas atitudes, pergunta. Talvez ela não consiga verbalizar, não consiga falar, talvez ela só chore. Mas é o momento de ser acolhida e ela perceber que ela tem alguém que se importa.
A solidão nos leva a uma condição de que parece que ninguém está se importando com a gente. Olha que coisa interessante, né? A solidão é assim, eu não sirvo para ninguém, eu não valho para nada. É aquela Ariana, né? Que nós falamos, aquela ó céus, ó vida, ó azar, né? Ariana, né? Que ficava falando. Então, e aí a importância de ver assim, você é importante, mas assim, será que eu me sinto importante? Como que eu estou vivenciando esse momento, né? Eu tive uma perda, aquela perda foi dolorida, seja um ente querido, um familiar. Naquele momento me senti sozinho. E aí eu preciso agora lhe dar conta em relação a todas essas circunstâncias e trabalhar essa dor de se sentir sozinho. Mas eu preciso também tomar o cuidado para eu não entrar numa solidão e achar que minha vida estava naquela condição ali, naquele contato, e eu não tenho mais ninguém, né? Então, diferente daquela pessoa, tem pessoas que são extrovertidas, tem N amigos, muitas pessoas, tem aqueles que já são mais introvertidas e tem um número menor, mais reservado de amigos. Nem todos têm que ser igual, mas eu preciso entender que eu tenho que sair desse quadro, se eu estou entrando ou não. Então eu preciso descobrir qual é o motivo que me leva a um quadro de solidão. Muito bom. Tenho mais uma ouvinte aqui, doutor Aguinaldo, que ela diz assim: tenho uma pergunta para o doutor. Meu filho de 17 anos teve um surto de ansiedade e depressão. Eu sempre fui mãe presente, juntamente com meu marido. A psicóloga disse que ele teve um passado bloqueado por nós, os pais. Até hoje não entendemos por que ele sempre foi um filho de um bom relacionamento. Desde criança, cuidamos bem em todas as áreas. Ele tem 17 anos. Foi um susto muito grande para nós. E até agora não caiu essa ficha. Ok. Hoje, graças a Deus, ela continua aqui. Hoje, graças a Deus, vejo ele curado e conversa mais sobre o que ele sempre. Deus me despertou, inclusive, para orar mais. Ele está tomando medicamentos, está tomando Rivotril e Sertralina. Acho que é o nome do... A questão da medicação, né? O psiquiatra que passa e vai orientando, né? Bem acompanhado. Agora, é interessante, eu vou para a linha do seguinte, a fala dessa mãe, né? Embora bem orientada, mas repare bem, ela fala assim, olha, a ficha não caiu, porque assim, o filho foi tido como diagnóstico que ele foi bloqueado pelos pais, sendo pais presentes, pais que estavam ali amando, cuidando. E aí o que a gente traz nesse momento? Que esses pais, que essa mãe que trouxe esse relato, converse com seu filho para saber assim, aonde, qual foi o momento, o que o bloqueou, né? Para quê? Porque se teve essa fala, esse retorno do psicólogo lá, e se o psicólogo não explicou qual foi o momento, é porque o filho conseguiu falar, verbalizar esse momento ou foi avaliado isso. E aí, olha só, mesmo não sabendo, esses pais, essa mãe e pai, estão fazendo o quê? Conseguindo, na oração, na busca, desenvolver um relacionamento melhor com o filho. Porém, ficou para eles agora essa questão assim, aonde nós falhamos, um sentimento de culpa, que vai ser o próximo tema que vamos trabalhar, né? E aí vem assim, esse sentimento de culpa. Poxa, fomos pais presentes. Converse com eles, né? Nós reproduzimos, de certa forma, algumas coisas que aprendemos dos nossos pais. E muitas vezes, hoje nós vemos a diferença assim, com a tecnologia, mas nós viemos de uma família, por exemplo, em que tínhamos mais limitações. Você precisava de trabalhar. Hoje, uma criança não pode trabalhar. Mas nós já viemos, o pastor Elber deve ter passado por isso em Castanhal, se teve na roça com uns 9 anos, 10 anos, tem que capinar a roça lá. E tinha que fazer, não tinha jeito, né? Mas é a circunstância. Hoje nós investimos mais. E mesmo assim, às vezes nós, pelo excesso de zelo e cuidado, podemos bloquear o outro. Podemos tentar dar limites. E muitos jovens, hoje nós temos percebido, pastor Elber, que muitos não têm conseguido lidar com limites, com o não. E nós precisamos também, o não ele é terapêutico, ele precisa ser falado no momento certo, ele tem que ser cuidado. Então,
Mamãe, que trouxe essa questão, muito obrigado por poder falar sobre isso e poder falar que ainda não caiu a ficha. É a melhor forma. Sente uma hora com seu filho, já que estão conversando assim, ficamos com a dúvida disso. Em que momento você se sentiu bloqueado com a gente, para a gente poder melhorar, poder ajudar, e vai ser muito melhor para vocês lidarem. E a questão do perdão, do cuidado, isso é fantástico e libertador também. Mas só tem uma coisa, só tem uma forma de saber: perguntando e o outro falando. Doutor Ignaldo, a Helenita Vale, ela está dizendo assim: bom dia, pastor Elber, que palestra maravilhosa. O doutor Ignaldo, quando falou sobre a questão do idoso, muito boa mesmo, a solidão do idoso, etc., que ela fez o comentário aqui. Deixa eu ver quem mais. Tem uma outra ouvinte aqui, doutor Ignaldo, que ela está dizendo assim: sou cuidadora noite sim e noite, acho que noite sim, noite não. Eu trabalho por vezes e meus filhos de 13 anos e de 8 anos manifestaram o sentimento de tristeza a ponto de chorar por conta de eu ter que ir trabalhar. Você acha que isso pode afetar eles psicologicamente falando? Sim e não. Vamos lá. Nós falamos assim, precisamos de trabalhar e ensinamos os nossos filhos que há um momento de trabalho e um momento de cuidado. O que poderia afetar, dizendo agora, olhando de uma forma geral, tá? O que poderia afetar no sentimento deles, principalmente o menor? Porque ver o familiar, a mamãe ou o papai saindo para trabalhar, porque tem um compromisso de dar o sustento. Mas depois, qual é o tempo que é tirado de qualidade para estar com ele, para ele se sentir cuidado? Né? Se a mãe fala assim, eu estou indo porque eu cuido de alguém, e a pergunta é, quando é que a senhora vai cuidar de mim? Ele não consegue entender que esse cuidado também é para trazer o sustento, para o auxílio na mente dele, né? Então, o que é bom fazer? Procurar, quando viu o choro e tudo, investigar isso. O que você está sentindo? Né? E ele vai poder falar, a senhora está indo para lá e eu fico sozinho. Não, ficar sozinho você está acompanhado com quem? Com todo cuidado. Mas no momento em que eu não trabalho, é o momento que eu posso tirar para cuidar de você, para estar com você, para aproveitar esse momento. Então a melhor forma é avaliar isso, avaliar esse choro, avaliar esse sentimento, né? Porque lá na frente ele vai entender, olha, minha mãe, ela trabalhou assim para me dar o sustento, para me ajudar, e eu sou grato por isso, e eu tive momentos com ela que ela estava comigo e nós brincamos, nós fizemos isso, nós contamos história, e essas histórias, isso a gente vai trazendo na história de vida da gente. E o outro lado pode ser, olha, ela saía, cuidava das pessoas, quando chegava em casa vivia sempre cansado, que não dava atenção para mim. Aí é o que a gente precisa tomar o cuidado. Doutor Ignaldo, qual a melhor forma assim, que o senhor indicaria para a pessoa combater a solidão? A pessoa que se encontra dentro desse quadro, né, que entrou dentro desse quadro, né, porque, como a gente já falou aqui, não foi algo que ela escolheu, foi algo que aconteceu normalmente, né? Exceção, por exemplo, as pessoas que ficaram fora, longe dos seus familiares, por uma questão, como a gente citou o caso aqui dessa filha desse amigo nosso aqui, né? Mas assim, a grande maioria das pessoas que estão mesmo dentro de um quadro de solidão, e, como até mesmo dizem, solidão profunda, né? O que você indicaria como a melhor forma de combater isso? Vamos lá. Solidão profunda. A pessoa pode não estar conseguindo entender o momento que ela está vivendo e nem se abrir. Vai precisar de alguém que esteja próximo para ajudar a essa pessoa ter um suporte, poder ajudar a sair daquela condição. Ou seja, por que vai precisar de ajudar? Porque ela precisa descobrir o que levou ela naquela situação. Né? Nós citamos algum aqui, por exemplo, a adoção hoje é algo maravilhoso. A gente vê a pessoa demonstrando amor, adotando uma criança, adotando um parente ou não. Mas num tempo atrás, a pessoa que era adotada, a primeira coisa que ela tinha em mente, e a gente sabe, e sofria o bullying por causa disso, né? Era aquela brincadeira de que jogava para a pessoa que ela foi adotada porque ela foi rejeitada por alguém. Precisa ser trabalhada essa rejeição.
Então ela vai ser... a questão é porque vem muito medo, pastor, também que a gente percebe. A pessoa que passa por um momento de uma rejeição, ela pode desenvolver aquela questão assim, será que a pessoa que está do meu lado vai me deixar também? Um cônjuge, por exemplo, a pessoa... nós vemos que a relação familiar ela precisa ser mais fortalecida. O jovem que entra para um relacionamento conjugal, ele precisa estar atento sobre qual é a escolha que ele está fazendo, né? E porque quando ele vai ali estar com uma outra pessoa, que ele está com, seja aquela jovem que saiu do seu lar, que teve um cuidado tão grande, com um zelo com os seus pais e tudo ali, e agora ele está num relacionamento, ele não consegue lidar com isso, ele abandona, ele pula fora do casamento, né? Vamos dizer assim, ele deixa o outro. Qual é o sentimento que aquela pessoa vai ter? Se ela tiver uma baixa autoestima, ela vai se sentir rejeitada, vai entrar numa solidão e ela vai se sentir abandonada. Então a questão toda, o primeiro motivo é saber assim, primeira questão é descobrir por que eu estou entrando, o que está me levando a essa condição? Foi uma perda? Qual perda? Né? Como eu estava investindo nas minhas relações? E aí eu preciso dar atenção a isso. Como eu estou comigo mesmo? Será que eu consigo divertir-me? Né? Eu consigo aproveitar os momentos, né? Eu sempre gosto assim e eu já falo sempre isso, quando eu venho para esse encontro nosso aqui, já vou olhando o tempo, porque no dia que eu fico distraído e o pastor pergunta como é que está o tempo aí em Samambaia, eu falo, não sei, e aí eu me dou conta da seguinte forma, olha, eu saí e não percebi, porque às vezes a gente fica envolvido tanto nas tarefas, nas questões, as coisas a fazer, que nós não nos damos conta como seres humanos, como pessoas. E o que é que me alegra? O que me deixa me dar prazer? Para o idoso, como nós falamos, é poder conversar da sua história. E será que eu tenho tempo e gosto de ouvir histórias? Eu gosto de valorizar, quando a gente ouve muito falar do Japão, porque o Japão ele valoriza os idosos, ele pega a experiência e a pessoa se sente útil. Então eu tenho assim, qual o meu sentimento de utilidade? Né? Será que eu me sinto útil àquela pessoa que está do meu lado? Muitas vezes uma pessoa que está do meu lado está passando ou vai que esteja passando por uma perda, seja uma perda familiar. O fato de eu estar do lado dela, não vou precisar de falar muita coisa, mas o fato de eu estar do lado dela e poder dar um abraço, aquela pessoa vai sentir assim, olha, eu estou sendo cuidado. Alguém me reconhece nesse momento. Esses sentimentos são fundamentais. Então, para poder ficar... primeira questão, eu preciso entender, eu escolhi estar sozinho? Quando eu falo estar sozinho, qual é o momento? Olha, eu preciso então parar num canto, estudar, eu tenho um objetivo a ser alcançado, mas daqui a pouco eu saio dessa condição para eu poder ter contato com outras pessoas, para ter contato comigo mesmo, para olhar à minha volta e ter o sentimento de que, olha, é bom viver. Agora, se eu começo a entrar num quadro de tristeza, de dor e sentimento de estar inadequado naquele local, de não ser reconhecido e de ser preterido, eu preciso tomar cuidado, porque eu estou começando a me fechar, a me isolar, e o próximo passo é eu ficar numa solidão profunda. Então eu também tenho que cuidar disso. Qual é o motivo, né, que está me levando para isso? Doutor Aguinaldo, o que o senhor diria também? A gente vê também alguns casos, né, de pessoas que estão dentro dessa situação, desse quadro, e aí elas querem de alguma forma resolver isso, né? Então aqui um dos maiores dos exemplos clássicos mesmo que a gente tem são principalmente de pessoas que de alguma forma, como o senhor muito bem lembrou aí, os cônjuges os abandonaram, né? Enfim, o cônjuge o abandonou. E essa pessoa está ali agora sozinha e tal. E aí ela decide, né? Ela, não vou ficar só, eu vou resolver esse problema. E aí de repente ela parte em busca, né, de um novo parceiro ou parceira, né? O que o senhor diria a essas pessoas, né, que de repente estão querendo resolver um problema e às vezes na solução, como é que eu posso dizer,
precipitada até, né? Pode ser que dê ruim, pode ser que dê errado, né? O que você diria a essas pessoas que estão nesse quadro aí, doutor Ignaldo? Vamos mais uma vez definir aqui, ou delimitar aqui, pastor. Uma coisa eu não querer estar só, e a outra coisa eu entrar em solidão, né? O estar só é justamente o que o pastor acabou de citar. A pessoa foi abandonada ou rompeu um relacionamento, e às vezes o medo de entrar numa solidão, né, por estar sozinho, ela resolve buscar meios que vão prejudicá-la muito mais. E aí ela corre o risco, depois de ter a insatisfação, e entrar na solidão do mesmo jeito e se sentir culpado por causa disso. Então, o primeiro detalhe é definir. Rompeu-se um relacionamento, você está só ou você está dentro de uma solidão, entrando numa solidão? Tá? A dor e a tristeza é porque você foi abandonado. O que você vai fazer com isso? Por isso que a gente vai orientando, procure ajuda, procure trabalhar isso, né? Porque você vai encontrar pessoas que o cônjuge, nesse período pandêmico, ou em outra circunstância, ou um acidente, que ele ficou só porque perdeu aquela pessoa que amava, seja no acidente ou numa circunstância. Mas ela decide, ela não se vê em condições de ter um novo companheiro ou uma companheira. E ela corre o risco de entrar numa solidão porque aquela troca de vidas, aquele estar junto, aquela pessoa que estava próxima, porque a solidão é você estar isolado de alguém, você estar longe de alguém que te valide, que esteja junto com você, que te alegre. E esse alguém pode ser um filho, uma filha, um amigo, né? Tem pessoas, e aí a gente vê uma das coisas, deixa eu citar aqui, que muitas vezes a gente já tem isso, por exemplo, em lugares de tratamento, e principalmente em idosos, que tem um pet, né? Que na minha época a gente chamava de cachorro, ali um cachorrinho para poder cuidar, ali que hoje se chama pet. Papagaio, alguma coisa, né, mano? Hã? O cachorro, o gato, o papagaio, né? Tudo. Então, o seu nome, né? Era um momento ali que traz alegria por ter uma companhia, por poder desenvolver afeto, né? Por poder investir o afeto ali. O problema da pessoa que entra na solidão é que ela começa a ficar desprovida de afeto até por ela mesma. E aí ela quer resolver muitas vezes de forma errada, né? Então a questão toda eu estou ali, eu estou me sentindo sozinho. Se esse sentir sozinho é porque eu estou carente de algum sentimento, de alguém que esteja ao meu lado, vou procurar uma amizade, vou procurar um amigo, vou procurar alguém, uma rede de amizade, até o momento se a questão é a falta de uma companheira, vamos então investir, mas saber qual é a qualidade de tudo isso, que eu posso ter a companheira e entrar em solidão do mesmo jeito, né? E aí a gente precisa estar atento em relação a isso. A gente tem, cada contexto é diferente, cada cidade é diferente, cada pessoa é diferente, mas temos aquelas pessoas que têm facilidade de fazer amizade com desconhecido facilmente. Outros não se fecham, né? Às vezes nós passamos na rua, não damos um bom dia para alguém e nem recebemos um bom dia. Muitas vezes nós encontramos e falamos que é pela educação, você vai ao mercado, você vai a uma padaria, aquela pessoa atende, te dá um sorriso, dá um bom dia para você, né? E às vezes você nem retribui aquele bom dia, porque aquela pessoa você acha que ela tem a obrigação, porque ela tem que te tratar cordialmente. Mas ela te deu um bom dia, retorne aquele bom dia. E quem sabe você pode ter até uma amizade com aquela pessoa, você vai conhecer porque ela vai marcar. Você vai todos os dias, aquela hora, comprar o pão ou aquele momento ali, e você vai começando a ter uma rede de relacionamento. Nem que seja um relacionamento de um oi, de um bom dia, daqui a pouco de uma caminhada. E aí são as formas de você sair da solidão. A dificuldade é quando eu começo a sentir essa dor e a tristeza e não consigo sair isso daí. E o problema também que vai trazer lá, uma pergunta que o pastor fez no início, tem muitas pessoas que acabam entrando em distúrbios mentais por causa da solidão, né? Essas angústias e tudo que vão acontecendo a ponto da pessoa vivenciar esses distúrbios mentais também. Então, as atividades físicas que a gente vê, as pessoas caminhando, tem pessoas que vão... a gente tem tomar cuidado, eu não gosto de falar igual algumas pessoas falavam assim, eu estou me sentindo sozinho, eu vou no shopping.
né? Ok, pode ir, desde que você não troque isso por uma compulsão de comprar, aí depois não ter como pagar. Tem que se tomar cuidado de todos os lados, né? Ter contato com pessoas é importante, né? Fazer a visita, vai lá, vai visitar um lar de idosos, converse com alguém, veja ali e comece a preparar, que outra coisa importante, pastor, nós precisamos preparar porque vamos chegar lá também, né? E esperamos chegar à idade avançada, né? Esperamos chegar, alguns querem chegar aos seus 100 anos ou mais, estar bem, então comece a cultivar esse momento, porque às vezes nós somos pegos de surpresa, né, nas crises. Vamos lembrar disso daí, a crise da meia-idade, a crise quando você entra na sua aposentadoria e você correu tanto e não preparou, e agora você tem uns objetivos alcançados e não sabe o que fazer com eles, né? Então você pode entrar numa solidão por causa disso, e aí ter outras angústias e outros problemas que vão afetando. Tem aquelas pessoas que vão entrando na solidão por causa de um Alzheimer. Aí nós estamos falando da idade, mas tem um Alzheimer precoce também. Então como que você vai lidar? E o cuidador, aquela pessoa que está ali, né? Como é que você vai trabalhar tudo isso? Muito importante estarmos atentos para não vivenciarmos, entrarmos em angústia, né? Vou lembrar novamente lá, solidão, conforme o artigo que nós falamos aqui, né? Na conceituação e definição de solidão. Solidão é uma reação emocional de insatisfação decorrente da falta e ou deficiência de relacionamentos pessoais significativos, a qual inclui algum tipo de isolamento. Ou seja, o seu relacionamento tem sido significativo com o outro e consigo mesmo? Invista nisso daí. Muito bom. Outro quadro que eu particularmente já ouvi também, né? Até lembrando mais uma vez aí da situação da Sara Oliveira, né? Dessa cantora que trouxe aí esse testemunho e tal, de vida dela. Eu já vi também outras pessoas, né? Outras que inclusive adolescentes narram a mesma coisa, falando que só que a atitude foi assim, partiram de repente para uma vida, além de ser uma vida louca, que foi o que a Sara fez, né? Ela partiu para uma vida louca e tal, mas tem outros que correm para os braços, né? Vamos dizer, de pessoas, né? Onde elas estão buscando ali de alguma forma o preenchimento da ausência de um pai, da ausência de uma mãe, né? Então tem adolescentes que às vezes partem para se relacionar com meliantes, né? Vamos dizer assim, né? Para não te chamar de bandido, meliante, né? Então, traficante, né? Esse povo assim. E então buscando de alguma forma uma segurança também, né, doutor Aguinaldo? Isso poderia identificar que seria também uma espécie de solidão e ela querendo de alguma forma preencher isso, ou também seria uma forma de estar só? Então, a pessoa precisa definir qual é a escolha dela. Por que eu estou falando isso? Ela pode estar fugindo de uma solidão para autoaceitação. E aí ela quer estar com alguém que vai estar validando a presença dela como pessoa. Mas se essa pessoa não estiver mais ali, ela vai voltar no mesmo quadro de angústia que estava antes. Então é uma realidade, ela acaba entrando numa vida de autodestruição sem perceber. Outros vão porque querem ser reconhecidos mesmo e pronto. Então o que eu preciso estar atento é, se eu estou entrando num quadro de solidão por alguma coisa que eu fui levado a isso, por exemplo, a tristeza, a perda que eu tive ali, o sentimento de abandono da família, eu preciso estar atento qual é a melhor forma de eu poder resolver essa circunstância, esse sentimento, sem entrar numa autodestruição. E aí a melhor forma é procurar ajuda, é conversar sobre isso, conversar sobre os seus sentimentos, poder dizer quando a pessoa às vezes... E é interessante, às vezes você conversa com alguém e a pessoa fala assim, tem hora que eu me sinto sozinha. Ok, como é que é esse sentimento? Vamos conversar sobre isso? Como é que é se sentir sozinha? E às vezes a pessoa fala do lado, fala assim, mas você está se sentindo sozinho, eu estou aqui do teu lado. Não, mas você está do meu lado, mas eu estou me sentindo sozinho. Então vamos conversar, porque ele está entrando nesse sentimento de solidão por algum motivo. E a realidade é, qual é o motivo? O que está te levando a esse quadro? Né? Eu vou trocar esse por medo de ficar sozinho ou por medo de uma solidão
por um quadro autodestrutivo, né? Numa vida louca, e muitas vezes a pessoa não consegue, ela parte para umas decisões dessas e no final vai ter novamente a dificuldade de perceber, eu fui rejeitado, eu não tive com alguém, eu deixei de ter alguns relacionamentos. Então é cuidar disso daí e trabalhar, né? Então a melhor forma que nós temos ali é justamente isso, buscar estar próximo de alguém, né? Buscar alegrar alguém, fazer, né, boas amizades, né? Hoje a gente não se fala, muitas pessoas, cada época tem a sua forma de relacionar. Cada pessoa se relaciona. Então nós vamos encontrar pessoas que têm muito boas amizades. Hoje a gente encontra, às vezes, algumas lembranças que a pessoa fala, é bom quando não tinha rede social, que a gente ia para a rua, que a gente sentava. Se a gente encontrar com algum idoso, a gente vai conversar e ele vai falar assim, era bom quando eu ficava lá no coreto da praça. Você não sabe nem quem é com o coreto da praça, né? Você estava lá no coreto da praça, a gente encontrava os amigos, não ficava dentro de casa, não tinha televisão, né? Então a gente sentava na porta de casa e ficava as pessoas com... Era uma forma de viver, era uma forma de estar ali naquela condição que tinha. E quantos conversavam, né? Quantos falavam, a gente até brinca, contava os seus causos ali, uns brincavam, outros, e tinham um relacionamento. A questão é que eu preciso, somos seres relacionais, então como ser humano, identificar o meu isolamento, se eu estou entrando em isolamento, e poder trabalhar isso. O que me traz satisfação, o que me traz alegria? Pensa numa criança que se satisfaz brincando sozinha. A gente olha uma criança e ela consegue criar os brinquedos, começar... E aí a gente fala até assim, precisa voltar um pouco, tirar um pouco da internet, tirar um pouco dos joguinhos eletrônicos e ela poder ir lá, mexer na areia, mexer na terra, brincar ali e estar aqui. Mas isso é um tempo nosso, né? Isso é um tempo nosso. Criar as imunidades ali e lidar com isso. E às vezes a gente fica fragilizado porque a pessoa ela está isolada, tem muitos amigos, mas os amigos que são, vamos dizer assim, virtuais, não daquele relacionamento de estar ali próximo, de estar conversando. Então, às vezes a pessoa, quando vai perdendo isso aí, pronto, tirou o celular dela, ela perdeu os amigos todos, né? Mas, pastor Elber, acho que foi da mesma época que eu, que quando a gente começou a falar com os amigos, era, se tivesse que falar longe, tinha que discar, era redondinho, né? Discava. Aí quando veio a modernidade, você apertava os botões ali, né? No chamado orelhão. Mas você tinha aquela alegria de entrar em contato com alguém. Seja teclando no celular, seja no WhatsApp, faça amizades. E quando estiver em algum lugar que tem alguém ali, faça amizades, cumprimente, seja cordial e ouça a resposta do outro também. Isso é bom. É fugir da solidão. Isso aqui eu posso falar também, o nome dele, nosso querido Casimiro, ele está dizendo assim, assisti recentemente o filme O Pior Vizinho do Mundo, é um filme com Tom Hanks, né? Que retrata a solidão de um aposentado que ficou viúvo. Muito interessante, ele está falando aqui. Eu não lembro se eu já assisti, eu sei que é com Tom Hanks, mas eu não lembro se eu já assisti, eu estava confundindo até esse filme com um outro aí que é... enfim. Mas ele está dizendo que é um filme interessante. Muito bem, são 11 horas e 10 minutinhos em Brasília, 11h10 na nossa capital. Bom, doutor Aguinaldo, 11h11 agora, ficou tudo igual aqui o meu digital. Hora de parar. Me diga... Lembrei dos caras que fazem chamadas de bingo, né? Não sei se você já participou de algum bingo, doutor Aguinaldo, mas o cara que está chamando bingo, eles falam 2 aidético, não sei da onde. Aí... não participei, não. É número 11. Número 11, 2 aidético, não sei da onde. Aí ele... Eu lembrei agora que 4-11 é engraçado mesmo. Melhor, 2-11, no caso 4-1s, né? É engraçado mesmo. Mas, doutor Aguinaldo, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o nosso bate-papo? Eu não vou aqui tomar muito o teu tempo, não, que eu sei que daqui a pouquinho você vai trabalhar. Isso. Né? Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o nosso bate-papo? Isso. A questão toda que a gente precisa estar atento, né? Eu fiz algumas pesquisas, a gente vai procurando, né, significado, que a gente ouve a palavra, por exemplo, solitude, né? E aí eu fui buscar pesquisar sobre solitude e solidão. A solitude é aquele momento, quando eu falei aqui, que a pessoa separa para poder estudar, para poder crescer, para poder se conhecer. Como a gente fala para alguns assim, vai tirar um tempo para você fazer uma higiene mental, conhecer você mesmo, lidar consigo mesmo.
E a solidão é quando você é levado por algumas dificuldades da vida, né? Abandonos, ou seja, qual for, né? Então é importante assim, quando eu separo um tempo para meditar e cuidar da minha saúde, de mim mesmo, estar em contato comigo mesmo, isso é importante para eu refletir e crescer. Não vai ficar muito tempo, mas daqui a pouco eu vou estar em contato com as outras pessoas. Então, assim, hoje por hoje, né, é pensar que vale a pena eu investir em vidas. A primeira vida que eu vou começar a investir é em mim mesmo, porque eu estou investindo no meu crescimento, mas também no relacionamento com o outro. E isso é importante. E aí, esse momento de bate-papo aqui é muito legal, que a gente sorri, a gente encontra os nossos colaboradores, manda um abraço a todos os colaboradores aí e obrigado por esse momento. Quiser entrar em contato conosco, fique à vontade. O meu DDD é 24, tá aí, pode procurar na rádio que eles vão passar o contato, 988242240. Mas converse, entre em contato com pessoas e aproveite esse momento de poder selecionar e ver assim, porque você vai encontrar pessoas que pensam não igual a você, mas que completam muitas vezes. E o lidar com pessoas é importante. Vá a uma casa, mais uma vez eu falo, vá a uma casa de idosos, faça uma visita, ouça o que eles têm ali de história, como que foi a história, de forma que você esteja presencial ali, ele sinta que ele está sendo útil, que a história dele tem um valor. E que para ele teve um valor que ele está transmitindo. E isso é muito legal. Então, talvez você encontre pessoas que tenham o mesmo gosto que você tem numa época diferente, né? Você vai olhar o que ele fez ali e o que ele está trabalhando hoje. Então, aproveite esse momento. Onde tem crianças, lá de criança também, a gente gosta mais de criança porque muitos, né, gostam mais de ir onde tem criança porque criança é mais extrovertidas. Mas eu falo também, mantenha o contato. Você que tem um familiar que faz tempo que você não tem tido contato, vai lá, ligue para ele, valorize esse contato e ele vai se sentir muito bem. E o outro vai falar, olha quanto tempo não te ouvia, olha que legal. E isso é importante, seja aqui no Brasil ou nesse mundão, como diz o pastor Elber nesse começo do planeta do meu Deus aí. E um forte abraço a todos aí. Tá certo. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus abençoe. Semana que vem nós vamos falar sobre, você até falou ainda há pouco. Semana que vem a gente vai trabalhar sobre a culpa, né? É isso aí, a arte de trabalhar as feridas emocionais, né? De recomeçar, olhar, e eu já vou, o gancho que fica aí da fala daquela nossa ouvinte, né? Que mandou ali, não caiu a ficha, tem algum sentimento de culpa aí, será que eu prejudiquei? Gente, vamos trabalhar isso daí, né? E a gente sempre passa por essas questões no nosso dia a dia. Às vezes vem tudo de uma vez só, né? E a gente só está separando aqui para trabalhar parte por parte. E um abraço a todos aí, obrigado, pastor Elber. Um forte abraço aí. Valeu, querido, obrigado, Deus abençoe. Quinta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta com mais um No Divã da Rede com o doutor Aguinaldo Pinheiro. Deus te abençoe, ótima semana, ótimo fim de semana, né? Que já está chegando aí, o tempo voando. Obrigado igualmente, pastor. Valeu, um abraço, Deus abençoe. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.